Pessoal, boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Há quem diga que não tem buscado a Deus porque não sabe orar. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Aliás, é sobre isso que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Sobre o dever de orar incansavelmente, como diz a própria Escritura, que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Eu vos saúdo com a graça e paz do nosso Deus e espero que você fique comigo até o final. Ou se você vai ver o vídeo depois, porque eu não coloquei um convite, não deu para fazer, a pessoa que fazia para mim não deu para fazer. Mas estamos aí, na fé, acima de tudo, buscando a Deus. Eu quero compartilhar com vocês alguns trechos, tá, da palavra de Deus. Se o som estiver alto e alguém puder avisar, por favor, me avisa, tá? Esse barquinho aqui, olha, eu deixo ele aqui porque eu me lembro que o Senhor Jesus chamou a humildes pescadores, que não tinham valor nenhum, para se tornarem homens ousados na presença de Deus. É por isso que o tema desse vídeo de hoje, dessa live de hoje, é ousadia. É o tema dessa live de hoje. Espero que vocês sejam abençoados mediante a palavra que vai ser dada. Acompanhe comigo em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Eu quero começar. Espero que você tenha paciência ao me ouvir. Em torno de aproximadamente meia hora eu irei terminar aí a live. Está escrito o seguinte em Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém, que não sabemos pedir como convém. Muitas são as pessoas que pedem bênçãos materiais, que pedem cura, e pedem coisas que de repente são coisas que com o tempo vai passar, não sabendo pedir. Vou dar um exemplo agora que me veio à mente. Por exemplo, Salomão, quando ele... Eu acho que o áudio está um pouco alto, deixa eu baixar um pouco. Quando Salomão ele foi decretado como rei, né, após a morte do seu pai, Davi, você vê que ele ficou perdido, sem saber como cuidar do povo, porque não havia nele uma experiência. E Deus propôs a ele que ele pedisse o que ele quisesse, que seria dado, por conta de um sacrifício que ele fez, que não é o assunto aqui. Ele pediu duas coisas: sabedoria e conhecimento para governar aquele povo, aquela nação, porque ele não tinha essa sabedoria e conhecimento. E foi dado a ele sabedoria e conhecimento, e muito mais além disso, riquezas, ao ponto de que, até o dia de hoje, não houve alguém tão rico como ele, e também não haverá. Mas não estou aqui para falar de riqueza. Sim, porém de riqueza espiritual, que essa está acima da material. Porque a material fica, a espiritual é que nos dá a certeza da salvação. E a Bíblia fala no finalzinho aqui, do 27, o seguinte, que sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E muitos poderiam dizer, santo, mas que santo que a Bíblia está falando? Eu quero explicar para aqueles que não têm conhecimento algum, agora nesse momento. Santo quer dizer separado para Deus, por Deus e para Deus, separado, uma pessoa que foi separada para Ele. Isso é santo. Eu não me refiro a santo de, por exemplo, Paulo, João,
Timóteo, Barnabé e tantos outros. Não, eu não falo desse santo, eu não falo de Maria, não falo de José, não. Santo é todo aquele que Deus separou para servi-lo, que Deus separou para adorá-lo. Isso é ser santo. E para que venhamos andar em santidade, nós temos que abandonar uma série de coisas. Primeiramente, abandonar o nosso jeito de ser, sabe? Abandonar o pecado, aquilo que nos tem afastado de Deus, porque o pecado, na verdade, nos aproxima tão somente de doenças físicas ou espirituais. Tem pessoas que têm depressão por conta do pecado, tem pessoa que tem insônia por conta do pecado, tem pessoas que têm doenças físicas, a saber, por exemplo, câncer, por conta do pecado, e tantas outras coisas. Tem uma passagem bíblica mesmo do Senhor Jesus, que é descido o homem do telhado, e o Senhor fala, vai, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, aquele homem estava doente não por conta de que foi uma doença física simplesmente, mas o pecado que habitava nele era tão grande que o fez ficar daquela forma, o homem doente. E tem muita gente de cadeira de roda e não entende até hoje por quê. Está cheio de pecado, de angústia, de ódio, ressentimento, a pessoa não perdoa. De repente a pessoa que ela tem mágoa já morreu e ela ainda continua com ódio no coração daquela pessoa. E só ela está sendo prejudicada, conseguindo para ela não só uma doença espiritual, mas ao ponto de que ela venha ter fisicamente paralisia por conta do pecado. E quando a gente, na verdade, a gente renuncia a essas coisas para buscar a Deus, a gente passa a ter comunhão com Deus. Porque a renúncia é do mundo, da incredulidade, como posso dizer, do pecado no geral. Eu poderia citar muitas coisas, prostituição, engano, mentira, do pecado no geral. Porque tudo que é pecado é injusto diante de Deus. Então, quando a gente renuncia a essas coisas para buscar a Deus, automaticamente a gente passa a ter uma comunhão com Deus. O que é comunhão? Como eu posso explicar? Quando a gente está bem, quem é casado aqui, por exemplo, quando a gente está bem com a nossa esposa, a gente conta tudo para ela conta tudo para a gente tem intimidade com ela tem intimidade com o marido com mulher, vice-versa, ou o pai com o filho com o pai. Isso é comunhão. Porque o filho, ele começa a obedecer o pai, fazer aquilo que o pai quer, então o pai passa a ouvi-lo, o pai passa a entendê-lo. Como também ele passa a entender ao pai a vontade de Deus, que é o nosso Pai Celestial. E quando a gente tem essa comunhão, a gente passa a ter então a ousadia com temor e tremor, de orar a Deus, ele realizar, ele fazer os feitos, aquilo que a gente deseja, que o nosso coração deseja, ele fazer. Então vamos lá, renúncia vai provocar comunhão, comunhão vai provocar a ousadia na oração, a forma de nos expressar com Deus, a intimidade com Deus. Sabe, quando você é bem íntimo de uma pessoa, é isso que vai acontecer. Entre eu, entre você, entre qualquer um que se aproximar de Deus, que venha renunciar, terá então comunhão, ousadia. E depois de tanta ousadia, vai passar a ter autoridade, não só para falar, mas autoridade para realizar coisas mediante a fé sobrenatural. Porque todo aquele que um dia renunciou, passa a ter comunhão, ousadia, ele tem autoridade diante de Deus. Por exemplo, em Atos, vamos agora para Atos 4, versículo 13. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos mergulhar um pouco na palavra de Deus, para entendermos mais um pouco do termo ousadia. Atos capítulo 4, versículo 13, está escrito o seguinte, ó. Então ele, vendo a ousadia de Pedro e João, foram informados, né, que eram homens sem letras, está em Atos, tá? E indultos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Isso aqui foi logo a descida do Espírito Santo, está lá em Atos. E
quando Pedro, ele se levantou, ele falou de uma forma ousada, porque nele habitava o Espírito Santo. É por isso que quando eu olho para esse barco aqui, eu me lembro dos simples pescadores que largaram as suas profissões para seguir o Senhor Jesus. De homens que não tinham letra, que eram indultos, que não tinham conhecimento algum. Porém, o Espírito que passou a habitar neles lhe deu essa ousadia, lhe deu essa intimidade, essa audição sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, eles transmitiam aquilo que o Espírito Santo lhe falava de maneira ao vivo, online, como eu estou aqui, exatamente. E eles reconheciam que aquele homem havia estado com o Senhor Jesus, o Senhor da sabedoria. Essa é a ousadia que todo aquele que se entrega para Cristo, ele passa a ter. Mas mediante, repito, mediante a renúncia, gerando então comunhão, tendo ousadia depois de então a autoridade, ao qual vou falar dela agora há pouco. Vamos então agora, lemos aqui, vamos então para 2 Coríntios capítulo 3, quer ver? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 até o 15 eu vou ler. 3. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. Então, a necessidade do véu que o pessoal usava antigamente, esse temor, sabe, essa intrepidez que algum deles tinham, qualquer um de nós podemos ter hoje, a chegar a Cristo, mediante a entrega de vida, a entrega de alma, a entrega de corpo para o Senhor Jesus. Não andando na sujeira e nem na imundície, não se envolvendo com o pecado ou com aquilo que desagrada a Deus. Ele promete àqueles que o buscam, que recebam dele o Espírito Santo, a maior dádiva, que recebam do Senhor Jesus o poder vindo do alto para ter essa ousadia no falar e a autoridade. Agora vamos falar um pouco de autoridade, vamos aqui para Atos 13, 10, vai falar o seguinte: havia um certo sujeito que ele estava querendo desviar uma pessoa dos caminhos do Senhor. Depois você volta um pouco aqui, pode começar a ler do 7, do 12, 7 em diante. Eu vou ler do 10 para frente, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Ele fala para esse camarada aqui que estava tentando desviar o procônsul da fé. Ele fala: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ele chamando a atenção do homem. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem guiasse pela mão. Você vê, essa ousadia que Paulo tinha, que tantos outros discípulos tiveram, provocou então essa autoridade. Mas isso não pode ser usado de uma forma abusiva. Na verdade, Paulo estava já revoltado, porque aquele homem, que era um encantador, ele estava tentando desviar o procônsul dos caminhos da fé. E Paulo não aceitou. Por isso que Paulo chegou até ele e falou: ô filho de todo engano, ô filho do diabo, por que fazes tal coisa? Fica cego por algum instante. Então foi o que aconteceu com aquele homem. Essa autoridade, ela é dada mediante o Espírito Santo a qualquer um que tenha buscado a Deus, que tenha buscado se envolver com Deus. Eu lamento sinceramente
que muitas das pessoas não têm buscado se envolver com as coisas de Deus. Eu acho que numa live anterior e algumas atrás, eu falei que se fosse um vídeo de piada, por exemplo, muitas pessoas estariam me assistindo nesse momento. Se fosse um vídeo de prostituição, talvez muitas pessoas estivessem assistindo, ou curiosas, de repente estavam dando uma olhadinha para ver. Estavam rindo. Digamos que fosse uma piada legal, gostosa, as pessoas estavam dando gargalhadas, que fosse uma oração, digamos, para abençoar a vida. Não uma oração para que viesse interceder por alguém, no sentido de que ela viesse se voltar para Deus, se entregar para Deus, mas que fosse uma oração para abençoar aquela pessoa. Ah, meu Deus, abençoa, e dessa forma, assim, assado, abençoa. As pessoas estariam aplaudindo, e de repente falando amém, eu aceito a bênção, eu aceito. Pois é, essa é uma pregação de exortação, para que a pessoa venha crescer com Deus, para que a pessoa venha ter essa ousadia de falar e de se achegar até o Santo dos Santos, de se achegar até Deus. Por outro lado, eu quero informar a você que está me assistindo agora ou que vai me assistir depois, que nos tempos de Sodoma e Gomorra, que foram duas cidades destruídas no passado por conta do pecado que estava grande, que já havia chegado até os céus e Deus não aguentava mais aquela situação, o povo estava rindo. O povo estava, se sentindo alegre e feliz, segundo o desejo do coração de cada um. As pessoas riam, as pessoas brincavam, as pessoas se prostituíam, as pessoas contavam piada e aquilo era engraçado. Até que o fogo veio e não deu tempo nem sequer de ninguém chorar. Destruiu a todos. Tão somente Ló foi salvo por conta que, segundo a palavra de Deus, era um homem justo e Deus o mandou que os anjos fossem até a casa dele tirar. Da mesma forma também, quando Noé começou a fazer a arca, durante o período que ele ficou fazendo aquela arca, não sei se 100 ou 120 anos, a Bíblia não vai dar uma precisão de data exata sobre isso, mas essa faixa de tempos, entre 120 e 100 anos, uma coisa desse tipo, até um pouco menos, as pessoas riam, zombavam e falavam que Noé era louco, que era gagá, embora a Bíblia não relate dessa forma, mas sabemos disso, porque no dia de hoje é a mesma coisa. As pessoas falam que é dos crentes, dos irmãos da fé, são um bando de idiota, um bando de trouxa, que não tem o que fazer, ficam aí gritando, ficam aí dando glória, sem ter motivo algum. As pessoas zombam dessas coisas, e zombavam também no passado, antes do dilúvio, até que veio a água e levou a todos. Só salvou-se então Noé, a esposa, e os 3 filhos, e mais 3 meninas da comunidade para poder continuar a procriação, né? Continuar o ser humano a procriar e crescer e chegar até onde estamos hoje. Então, hoje não será diferente. As pessoas riem, as pessoas elas brincam, as pessoas acreditam que ver um áudio ou um vídeo de piada é mais engraçado do que ver a palavra de Deus. Pois bem, de fato é a palavra de Deus, não é para ficar dando risada ou gargalhadas. A palavra de Deus é para abrir os nossos olhos de que nós não somos mortais, e que nós somos imortais, e que se nós morrermos com Cristo, estaremos salvos. Iremos morar naquela morada que Abraão desejou, porque ele falou que era, ele confessou que era peregrino em terra alheia. Ele confessou que a cidade que ele esperava, o construtor não era o homem, mas era Deus. É esta mesma cidade que nós queremos conhecer, nós cristãos, nós que servimos a Deus, nós que temos buscado a Deus, nós que temos buscado a renunciar o pecado, a imundície, renunciar ao mundo, renunciar à sujeira, à mentira, tudo que é relacionado à sujeira, tudo que é corrupto, nós procuramos se afastar dessas coisas, para que então tenhamos um contato, uma comunhão com Deus e tenhamos ousadia em nossa oração. As pessoas às vezes não entendem, por exemplo, falando de ousadia, quando a gente coloca a mão sobre o enfermo e a pessoa é curada. Isso é ousadia. Embora, e também autoridade. Embora que essas coisas é feita não por nós, mas pelo Espírito Santo que habita no homem e na mulher de Deus, pelo Espírito Santo que habita no crente. Não somos nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Pelo outro lado, bem também sabemos que, mediante o nome de Jesus,
toda doença está sujeita a sair de um corpo de alguém, independente da doença. Mas a ousadia e a intrepidez de um homem de Deus é fundamental. Então, se você está fraco na fé, busque a Deus. Se você diz que não sabe orar, porque nunca orou, porque nunca tentou se achegar a Deus, não sabe como funciona, entenda uma coisa: a sua sinceridade está acima de todas as coisas. Por mais pecador que você seja, por mais errado que você seja, o fato de você reconhecer que é isso, se humilhar diante de Deus e buscá-lo de todo o coração, Ele vai perdoar os teus pecados, vai apagar essa tua velha vida que você vivia, que era uma vida cansada, que era uma vida torta, e vai fazer de você um cidadão celestial, vai fazer de você uma nova pessoa, porque nova todas as coisas são feitas no Senhor Jesus, quando nos entregamos a Ele, quando reconhecemos que precisamos dEle, quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que nada somos sem Ele, e acima de tudo, quando nos colocamos de joelho, nos entregamos e largamos de mão toda a nossa velha vida, então Ele passa a olhar para aquela pessoa que se voltou para Ele, para aquela pessoa que realmente está decidida a se entregar de fato e de verdade. E quando você decide se entregar de fato e de verdade, então acontece aquilo que eu falei desde o princípio. Você renuncia à sua carne, os seus desejos, então você passa a ter uma comunhão com o Pai Celestial, um contato com Ele, porque você renunciou à sujeira. Se Ele é santo, Ele também quer que você seja santo. Santo quer dizer separado. Se Ele é separado, então Ele quer que você também seja separado. Se os dois são separados do mundo, então os dois estão unidos em um só, certo? Então você passa a ter a ousadia de conversar com Deus durante o dia, durante a noite, durante a madrugada ou em qualquer hora do dia. Deus está pronto para te ouvir. Então você tendo essas três coisas, você passa a ter autoridade. E quando você tem autoridade, mediante tudo isso, você passa a ser intrépido na sua oração. Você passa a ter uma oração forte. Uma oração forte é uma oração sincera e justa. Mas também a oração sincera e justa está para aquele também que não serve a Deus. Quando ele é humilde e reconhece que precisa, como eu falei agora há pouco. Mas para que então essa oração ela venha a ser válida na vida daquele que não serve a Deus, ela tem que orar e falar: Senhor, eu me arrependo e daqui para frente eu busco uma nova vida contigo. Eu espero que esse pequeno vídeo, eu não sei quanto tempo tem, deixa eu ver. Já estamos já 19 minutos no ar, né? Eu geralmente faço em 20, 22 minutos. Eu espero que esse pequeno vídeo possa ter te ajudado. E se você conhece alguém que de repente precisa de ouvir isso que você ouviu, por favor, compartilha nas redes sociais. Vou colocar também no YouTube. Se inscreve no canal do YouTube, porque tem vídeo que eu não coloco aqui no Facebook. Somente as lives que eu deixo no Facebook, mas geralmente os vídeos que eu coloco no YouTube, eles não vêm para o Facebook, tá? Pede para entrar lá no Facebook, vou deixar o link aqui na descrição aqui, no Facebook, clica, se inscreve para receber os novos vídeos. Mas vou deixar o último recado, entenda uma coisa. Primeiro, renúncia. Segundo, você vai ter comunhão com Deus. Terceiro, ousadia no falar. E quarto, autoridade para exercer a obra de Deus aqui na terra. Autoridade para ganhar almas aqui onde tem milhares e milhares de pessoas perdidas. Autoridade para curar os enfermos. Autoridade para, livrar os cativos. Seja ele de ordem física ou espiritual. Autoridade para salvar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até quinta-feira com mais um vídeo. Não sei qual será o tema de quinta-feira, mas uma coisa eu sei, seja lá o que Deus preparar para quinta-feira, vai ser algo para abençoar a nossa vida grandemente. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma quinta-feira abençoada. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Deus abençoe.